Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e no bate-papo de hoje a gente vai tratar dos efeitos da presidência do democrata Joe Biden para o agronegócio brasileiro. Eu estou colocando o título aqui na nossa live para quem chegar depois e o agronegócio do Brasil. Vamos lá. Já quero saber de onde vocês estão assistindo essa live, quais as principais dúvidas que vocês têm. E quero também dizer que eu tenho a honra de receber a Lígia Dutra. A Lígia, ela é da CNA, vocês vão ter mais detalhes daqui a pouquinho sobre todos os estudos que ela já fez. Ela é superintendente de Relações Internacionais da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A partir de amanhã, os Estados Unidos vai ter um novo presidente. Hoje é o último dia de Donald Trump à frente da economia norte-americana. Amanhã, Joe Biden toma posse e com isso algumas questões devem mudar. O que a gente quer saber é que impactos a gente pode esperar para o agronegócio do Brasil. Vamos direto ao ponto, que é assim que a gente gosta, né? Objetividade, transparência. E eu quero já agradecer o Daniel de Franca, São Paulo, que está conosco, pessoal de Paranaguá, no Paraná também, Rondônia, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, Muriaé, Minas Gerais e o Brasil inteiro aqui conectado. Aproveitem para enviar perguntas, já estou com algumas das perguntas que vocês enviaram e bora receber então a nossa convidada. Vamos aqui, vou chamar a Lígia, vamos localizá-la. Lígia Dutra está aqui. Solicitação. Maranhão também por aqui, Balsas, Montes Claros de Goiás também por aqui, o Marcos, o Roberto de Astorga, Paraná. Lígia, seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite. Uma satisfação te receber, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigada a você por ter me convidado. Agora, na hora de entrar, assim, minha internet falhou um pouquinho, que eu estou em casa, mas vai começar agora, vamos ver. Tá tudo certo, a gente te ouve bem. Vou pedir para o Que pessoal bom. de casa mandar um positivo se está ouvindo bem a Lígia. Eu vou aproveitar, inclusive, para colocar o fone, que eu acho que eu consigo te ouvir melhor, enquanto a gente vai fazendo esses últimos ajustes aqui. Lígia, nosso tema de hoje é a era Biden e o agronegócio brasileiro. Ainda na tarde de hoje, a futura secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse qual deve ser a marca do governo Biden. E ela voltou a falar de agenda verde. Quero te perguntar se essa é a principal mudança que nós vamos ter do fim do governo Trump para o início do governo Biden. Olha, acho que vão ser muitas mudanças, né? Acho que ele tem, assim, uma perspectiva, primeiro, de trazer crescimento para a economia dos Estados Unidos, mas sim, a que afeta a agricultura, com certeza a agenda ambiental vai ter um peso importante e a agenda de mudanças climáticas, né? Já anunciou que retorna ao Acordo de Paris, então essa é uma agenda em que o Brasil vai ter bastante espaço para trabalhar e cooperar com os Estados Unidos. Esse é um ponto bastante importante. Eu estou aqui, inclusive, buscando perguntas que nós já recebemos da nossa audiência e eu quero trazer, claro, todas essas perguntas, né? A primeira que você coloca, então, é essa agenda de mudanças climáticas. O que isso significa na prática para o agronegócio do Brasil? É uma vantagem, é uma desvantagem? Conta pra gente. Olha, é uma vantagem, né? Porque o Brasil tem, na nossa agricultura, a gente tem um diferencial competitivo com relação a isso. A gente utiliza já várias técnicas de produção de baixo carbono. Então, isso coloca o Brasil, sem dúvida, na dianteira dessas negociações, com modelos, com exemplos e com uma agropecuária que já pratica boa parte, né, já está engajada com essa política de redução de carbono. Então, eu acho que para o Brasil isso é uma vantagem, é positivo você ter um grande aliado como os Estados Unidos nessa agenda. Muito interessante. Agora, vale a pena a gente lembrar um outro cenário, né? O agro brasileiro tem uma agricultura sustentável, a gente usa 7% da nossa área para lavouras, enquanto mais de 60% mantém a vegetação nativa.
O ponto é que não somos percebidos necessariamente como um país de agricultura sustentável, não acha? Pois é, nós temos aí um problema grande de imagem, né? E que a gente precisa aprender a comunicar um pouco melhor aquilo que a gente faz e também participar mais de foros internacionais. Então é importante a gente ter essa participação lá fora e mostrar como a gente produz, mostrar os desafios de se produzir no Brasil, porque produzir num país com tantos biomas diferentes, com problemas de infraestrutura, dificuldades de logística, isso tudo impacta também na questão ambiental, né? Então, acho que o agronegócio tem espaço para melhorar, sempre tem, todos os países do mundo têm espaço, mas a verdade é que poucos países fazem ou já fizeram o que o Brasil faz no agro, né? Que é essa evolução tremenda que a gente tem visto para um novo padrão de sustentabilidade. Interessante. Então, o primeiro ponto que a Lígia traz aqui da agenda de Biden é uma agenda voltada para as mudanças climáticas e a análise da Lígia é de que o Brasil pode ter oportunidade, já que somos uma agricultura sustentável. O desafio é a comunicação desse trabalho que a gente já faz de uma maneira muito eficiente para o mundo, para sermos percebidos desta forma, né, Lígia? Aí o Fábio Barancelli pergunta para a gente, e a Amazônia? Como fica essa questão da Amazônia? Porque lembro no período de disputa eleitoral entre Trump e Biden, que esse foi um ponto, inclusive, que o Biden usou naquele momento em que eles estavam ali discutindo as propostas, e ele falou sobre Brasil e sobre a Amazônia. Você acha que a gente pode ter algum tipo de sanção no governo Biden? Kellen, eu vou ter que te pedir para repetir essa pergunta, porque eu estou com um problema aqui com a minha internet. Você me dá um minuto para tentar entrar outra vez, para ver se eu boto no 3G e melhora? Porque está muito ruim agora. Vamos fazer isso. Então, eu já entro de novo. Tá bom, obrigada. Combinado, obrigada. Imagina. Vamos então aqui, para que vocês tenham clareza de toda a mensagem. Então, a gente vai reconectar com a Lígia. E eu já estou aqui com perguntas que vocês me enviaram ao longo do dia, perguntas que estão chegando, papel e caneta na mão, vamos tirar a limpo aí para projetar o cenário do futuro, certo? Então a Lígia está reconectando, enquanto isso eu vejo aqui as mensagens de vocês, muito bem. O Aloísio está dizendo que bom estar assistindo vocês ao vivo, que Deus abençoe, que assim seja, Aloísio. Muito mais gente aqui mandando mensagem, como o Marcos está mandando mensagem sobre a relação do Biden com a China e efeitos na carne bovina do Brasil. Vamos tratar disto. O Bira também pergunta expectativa para proteína animal. Então, assim por diante. Acho que já deu tempo da Lígia voltar. Vou chamá-la aqui. E a gente vai recomeçar, tá bom, gente? Inclusive porque esse conteúdo vira podcast, então eu vou começar desde o início. Vamos lá. Vamos receber a Lígia, que está aqui, Lígia Dutra. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Você nos ouve bem? Agora escuto super bem e vejo também melhor a imagem. Que Sempre assim, né? A gente prepara tudo, mas chega na hora, dá um... Vamos lá, mas agora deu certo. Pimentinha, né? Então, estamos começando, centenas de pessoas conectadas conosco para saber. Hoje é o último dia de Trump à frente da economia norte-americana. Amanhã, Joe Biden toma posse. Qual vai ser o ponto de virada entre os dois governos, a principal diferença e por que isso importa para o agro brasileiro? Eu acho que a grande diferença que tem para a gente, né? Eu acho que é um governo que, primeiro de tudo, vai olhar muito para dentro. Eles têm uma tarefa grande para fazer nos Estados Unidos, tanto de concertação, né, de redução das polarizações políticas, mas eles têm um trabalho enorme dentro do próprio país, porque o país foi muito afetado pelo Covid, assim como nós, então a economia precisa se recuperar, e essa vai ser, sem dúvida, a preocupação número 1, né, do novo presidente. Agora, para a gente, os Estados Unidos é um grande produtor agrícola, é o nosso terceiro mercado de exportação, então a gente exporta bastante para os Estados Unidos, é um mercado muito importante para a gente, e a gente tem que trabalhar junto com esse mercado. A gente tem muito espaço para crescer ainda no mercado americano. A gente, apesar de ser importante, a gente poderia exportar muito mais para eles, né? Então a gente tem uma possibilidade grande de crescimento, além de agendas comuns, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, da questão de mudanças climáticas, novas tecnologias para a agricultura. Então tudo isso a gente tem muita afinidade com os americanos na forma de produzir. Muito bem. Vamos então retomar este primeiro ponto da Lígia. O que muda
do governo Trump para o Biden, ali já disse que o governo de Biden deve olhar mais para a economia doméstica, né, e tentar fazer as mudanças necessárias. E trouxe um segundo aspecto, que são as mudanças climáticas. Hoje, inclusive, a futura secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, disse que mudanças climáticas e uma agenda verde estarão no foco deste governo. Como isso impacta o agro do Brasil, hein? Eu acho que é uma coisa muito positiva, tanto para o Brasil quanto para o mundo. A gente não pode negar e nem tampar os olhos, né, para o que vem com as mudanças climáticas. Então, a gente tem que se precaver, tem que estar atento, e principalmente brasileiro, porque todos os produtores rurais serão afetados, né? Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás e vendo novas tecnologias e como evitar. Essa é uma tendência do mundo inteiro, até a China hoje tem políticas ambientais. Então, é bom que os Estados Unidos retomem essa discussão global. É um país muito importante que precisa ocupar o seu espaço nessa discussão. Isso é positivo para o Brasil por quê? Porque nós somos lideranças na área ambiental, sempre fomos, né? O Brasil sempre teve uma participação muito grande nas conferências do clima, e a nossa agricultura tem uma capacidade enorme de contribuir com esse debate e com soluções também de sustentabilidade para a produção em outros países. É importante que você diga, e eu vou aqui frisar o que a Lígia acabou de dizer, ela disse que a agenda de mudanças climáticas ela é positiva para o Brasil porque somos líderes na agenda ambiental. Vale aqui a gente reforçar essa mensagem que a Lígia está trazendo e pegar dados da própria Embrapa, da própria Anásia, que mostram que a área do Brasil é ocupada por 7% de lavoura, enquanto mais de 60% é destinado à vegetação nativa. É realmente um cenário em que o Brasil tem uma diferença enorme em relação a outros competidores globais. O ponto, Lígia, é que muitas vezes não somos percebidos desta forma. E aí entra a pergunta do Fábio Barancelli. Ele pergunta, e como fica a Amazônia nessa mudança de governo em que Biden, inclusive na época que disputava a presidência dos Estados Unidos com Trump, chegou a falar da Amazônia, chegou a falar do Brasil, e muitos entenderam que no novo governo o Brasil poderia ser alvo de sanções agora com um novo governo democrata? Olha, eu vejo o seguinte, que independentemente de ser a Amazônia ou qualquer outro bioma que esteja no foco da discussão, o Cerrado hoje é um bioma muito forte no foco da discussão no comércio internacional, principalmente para as trades de soja. Então, a gente sabe que a questão ambiental ela é irreversível, né, a preocupação ambiental. E isso é uma coisa positiva, o mundo precisa dessa preocupação. Então, assim, a gente tem uma agenda de cooperação para trabalhar, e é isso que a gente tem que aproveitar com o governo Biden. Se ele vem mais aberto a fazer agendas de cooperação, o Brasil também precisa e pode, vai precisar de recursos externos, por exemplo, né? E os Estados Unidos poderiam ter esses recursos para melhorar, para fazer investimentos que a gente não tem condições de fazer ainda no Brasil. Então, essa abertura para a cooperação, eu acho que ela é cada vez mais positiva para o Brasil. Agora, a gente precisa assumir a liderança do nosso papel ambiental, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência de que é irreversível esse movimento. Então, a gente precisa tirar vantagem disso. A gente tem como fazer, né? Então, acho que uma outra diferença do Biden é que, apesar de ele olhar bastante para dentro, ele ter essa visão, essa necessidade até, ele vai precisar também. Ele também tem uma característica, uma perspectiva, né, de valorizar de novo o espaço internacional. Então, o multilateralismo, as decisões conjuntas com outros países e não se ausentar dessas políticas internacionais. E isso pode ser bom também. Muito bem, eu vou retomar um ponto que você trouxe aqui. Na sequência, a gente passa para essa questão do multilateralismo, porque, inclusive, tem pergunta da audiência sobre isso, a visão dele sobre a OMC e como isso afeta a dinâmica do comércio global. Retrocedendo um pouco em algo que você disse, eu vou repetir. A Lígia disse aqui que Biden está mais aberto para a cooperação e que isso poderia favorecer o Brasil. Vamos lembrar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, era amigo pessoal do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em alguns momentos chegou a mencionar, inclusive, a sua predileção de que Trump continuasse à frente dos Estados Unidos. Essa amizade que Bolsonaro tinha com Trump pode manter Biden afastado ou até gerar um antagonismo entre os dois que acabe gerando algum efeito colateral na agenda brasileira? A gente espera que não, porque no comércio, principalmente, a gente precisa de muito
é pragmatismo, né? Os governos vêm, eles vão, mas os países continuam. Então a gente tem que manter sempre uma linha de pragmatismo, de alianças, né, com aqueles que podem beneficiar o nosso desenvolvimento, em especial para o Brasil, que é um país ainda pobre e que precisa, sim, de recursos de outros países, precisa, tanto na área de comércio quanto na área de cooperação. Então não faz sentido a gente excluir nenhum parceiro. E muito menos os Estados Unidos, com quem a gente tem uma longa tradição de cooperação na agricultura, por exemplo. Então, eu entendo que as coisas elas vão se normalizando, né? E a gente tem que apostar no pragmatismo mesmo, principalmente para as relações comerciais. Muito bem. Eu estava procurando aqui o nome do espectador que perguntou justamente sobre a OMC. Quero então aproveitar que você trouxe essa questão, te perguntar qual vai ser o papel de Biden nesses organismos, né, multilaterais, o que muda. Inclusive, eu acho que eu tenho essa pergunta aqui, é a pergunta do Rodrigo Lima. Qual será a postura dos Estados Unidos na OMC? Rodrigo, que tem um trabalho belíssimo também nessa área de pesquisa. Sim. Bom, eu acho que a grande mudança que a gente vai ver é esse retorno do valor do multilateralismo. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela é uma organização formada por países. Então, ela não é uma administração central que manda e os países têm que fazer. Não é assim que funciona. Os países se reúnem, eles acordam regras e eles decidem que vão cumprir aquelas regras. Os Estados Unidos e alguns outros países, inclusive o Brasil, já vem falando nos últimos anos, né, a possibilidade de fazerem mudanças nos Estados Unidos, na OMC. Por quê? Porque o mundo mudou desde quando a OMC foi criada, lá nos anos 90. Né? O mundo mudou muito, a globalização, a economia. Então, assim, talvez fosse um momento também para fazer essas mudanças dentro da organização. Como é uma organização multilateral onde todos os países têm voz, precisaria do acordo de todos. Né? Então, essa é uma grande crítica que os Estados Unidos vêm fazendo. A gente não deve esperar que só porque vai mudar o presidente, eles mudarão automaticamente de posição com relação a isso. Provavelmente não. Mas o novo presidente deve sim, pelo menos, querer voltar a conversar sobre o fortalecimento, né, de uma organização tão importante quanto a OMC, porque ela estabelece regras que, se todos os países cumprem na área de comércio, torna o comércio mais previsível, né, e com menos barreiras ao comércio. Então, é uma organização importante. Muito bem, vamos adiante. Tem mais pergunta da audiência, Lígia. Você está falando sobre comércio e aí o Fred pergunta: e com relação a outros países, Biden pode atrapalhar o nosso comércio agrícola? Pergunta do Fred é bastante relevante. Eu vou até fazer um contexto para quem está nos acompanhando, né, Lígia? À medida que Trump começou a intensificar o tom com a China, o Brasil viveu em alguns anos agora anteriores uma oportunidade adicional de incremento de exportações, por exemplo, para a China, né? À medida que os Estados Unidos perdeu um pouco de espaço, o Brasil ganhou, e isso foi também observado como um dos fatores que elevou o preço pago ao produtor rural aqui no Brasil. Entendo que o Fred também quer saber como fica essa relação Brasil, Estados Unidos, China, quais são os efeitos no comércio mundial a partir da era Biden. O Biden ele não deve mudar totalmente a política com relação à China. A crítica com relação à China nos Estados Unidos ela é muito mais ampla do que só a questão da agricultura, do comércio agrícola. Existe aí uma disputa também de liderança por novas tecnologias, existe uma liderança mesmo de influência global, né? Então, nos outros países. Então, toda essa disputa ela é muito maior do que só a questão comercial. O Brasil, sim, se aproveitou e teve uma boa oportunidade, estava preparado para aproveitar uma boa oportunidade que apareceu durante a guerra comercial, principalmente com o aumento de venda de soja. Mas a realidade é que a guerra comercial ela também traz um prejuízo para o comércio global como um todo. Quando você tem os dois maiores compradores e vendedores do mundo, né, os dois maiores importadores e exportadores, e eles param de comprar uns dos outros, isso causa uma redução do comércio no mundo inteiro, o que foi agravado ainda esse ano pelo Covid. Então, a gente trabalha com um setor, que é o setor agropecuário, que foi um dos poucos setores que conseguiu não sofrer tanto, né, com o Covid, até crescer para algumas culturas, né, para a maioria das culturas. Algumas, sim, tiveram um impacto muito forte. Então, assim,
a gente tem que esperar do nosso comércio. Eu não acredito que o presidente dos Estados Unidos tenha essa capacidade de atrapalhar o nosso comércio porque ele vai retomar relações com a China. Porque a nossa relação com a China que tem que ser consolidada. Então, a nossa capacidade de atuar no comércio internacional é que vai dizer qual é o futuro do nosso comércio agrícola. É muito mais, depende de nós aqui no Brasil, do que do presidente americano. Muito interessante. Na linha também de expectativas no comércio, Lígia, a Gabi Borges pergunta com a posse de Biden, espera-se uma redução na exportação de carne para a China? Não foi só a Gabi, outros profissionais que nos acompanham aqui, outros espectadores, acabam de perguntar a mesma coisa. O Fábio Moraes quer saber como fica agora a exportação de carne, China, Estados Unidos e Brasil. E muito mais espectadores aqui perguntando sobre exportação bovina. É o caso do Alex Pinto. As exportações de carne bovina podem ser afetadas com a aproximação de Biden com a China. Ele é de Apiacás, Mato Grosso, para citar alguns dos exemplos dos espectadores que querem saber dessa questão. Lígia. Eu não acredito. Esse ano de 2020 nós batemos o recorde de exportação de proteínas para a China no geral, né? A carne suína foi assim, um dos maiores aumentos, a maior exportação que a gente já teve. A carne bovina também aumentou muito e a parceria com a China acabou ficando muito consolidada, porque quando a gente exporta não é só o preço, depois que você consolida parcerias também tem canais de distribuição, questões de logística, tudo isso que contam, e quando elas ficam estabelecidas, existe uma tendência, né, a manter. Então, hoje a nossa parceria com a China é muito grande e a gente tem que lembrar uma outra coisa, a China cresce, né, cresce muito. A China é um país que boa parte da população era muito pobre e que nesses últimos anos, nessas últimas décadas, está saindo da pobreza, entrando na classe média e com isso comendo mais e melhor. Então, esse é um processo na China, mas não é só na China não, gente, é na Ásia como um todo. Então, a gente vê esse ano, por exemplo, nossas exportações, esse ano de 2020, mais de 50% das exportações do agro foram para países da Ásia, claro que puxados fortemente pela China, mas o crescimento chinês vai continuar puxando o crescimento do agro. Muito bem. Aí, essa questão do relacionamento do Brasil com a China, é comentário aqui do Eric, que diz como que a relação do governo atual do Brasil com a China pode interferir nessa relação entre Brasil e China. A Cris Rezende diz que o Brasil precisa fortalecer as relações. Estamos neste caminho de fortalecimento de relações, não só com os Estados Unidos, mas também com outros países. Qual é a sua visão para este início de 2021? Eu acho que o setor privado ele tem buscado, sim, fortalecer relações. A gente está aprendendo também a vender, porque o Brasil, a gente tem uma posição, às vezes, muito cômoda de esperar os compradores vir aqui. Já que eles precisam de soja, já que eles precisam de carne, deixa eles virem aqui. E agora o que a gente tem visto é uma organização maior dos setores, né? A gente vê, por exemplo, o caso do algodão, que montou um escritório em Singapura, né? A Associação de Algodão. A gente tem o pessoal de frutas cada vez mais organizado para exportar, tanto para a Europa, mas buscando mercados no Oriente Médio e na Ásia. Então, a gente está vendo assim, que o produtor brasileiro está também se profissionalizando para vender o seu próprio produto. E com isso, obviamente, existe sim um fortalecimento dos laços, né? E o comércio é muito disso, Kellen, é muito de confiança, do olho no olho, entendeu? De saber que você vai entregar a mercadoria, que você vai entregar na qualidade que eu combinei contigo, né? Então isso conta muito. E nesse ano de pandemia, foram poucos os países que conseguiram entregar as suas mercadorias, e nós conseguimos. Então a gente acho que está saindo aí numa situação bastante privilegiada com relação à nossa imagem de grande exportador. De grande exportador, de supridor, né, dessa demanda mundial. O Carlos Roberto Longo, ele pergunta se com a posse do Biden, o agro brasileiro vai sofrer restrições. Você tem uma expectativa de que isso aconteça? E restrições de qual lado, Lígia? Não acredito que a gente vai ter restrições. Eu acho que agora é uma questão de construir agendas que sejam positivas entre os dois países, fortalecer a nossa agenda comercial. A gente tem capacidade de aumentar tanto a exportação de frutas, por exemplo, para os Estados Unidos, que a gente já exporta, mas a gente tem potencial de crescer nesse mercado. Cafés especiais, tem crescido muito a exportação para os Estados Unidos. Hoje o que a gente precisa trabalhar no mercado americano, nesse setor, por exemplo, é a criação de marca, né? A gente, infelizmente, ainda não tem marcas brasileiras nas prateleiras, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, que são grandes importadores. Então, é isso que eu falo, que é a gente deixar de ser comprado e ter a nossa estratégia de venda, de marketing no país. E os Estados Unidos é um país muito aberto a negócio,
Então, é um país que a gente precisa investir. A Cris Rezende está dizendo estratégia e marketing, né? Interessante como Exatamente. você tem trazido uma visão que eu até vou tomar a liberdade de classificar como uma visão positiva e otimista, né? Dizendo muda o governo, mas o agronegócio é sólido e o seu caminho ele é muito mais de autorresponsabilidade pela construção das relações, pela construção deste caminho. No entanto, a nossa audiência aqui ela está bastante preocupada com os efeitos da percepção que o mundo tem sobre o Brasil, especialmente no quesito a Amazônia, questões ambientais. Aí o Você, Tomás, pergunta: acho que vão jogar a culpa no desmatamento para prejudicar o produtor brasileiro. Você considera que esse é um risco baixo, médio ou alto de que haja uma mudança de narrativa para esse tom e o governo Biden marque uma nova era nesse sentido, Lígia? Eu acho que a mudança de narrativa ela já aconteceu, né? A gente vê isso bem forte lá fora, essa preocupação ambiental. O desmatamento, a floresta amazônica chama atenção sim, não tem como negar, e é um interesse legítimo de preservação. Agora, todo mundo sabe também que o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente tem, principalmente na região norte, uma população bastante pobre ainda e que precisa se desenvolver de alguma forma. Então, eu acho que todas essas dificuldades ou desafios, não vou dizer dificuldades, são desafios que a gente enfrenta, a gente tem que encarar, eles sempre podem ser duas coisas, né? Ou a gente pode perder, simplesmente ficar parado, reclamando e perder, ou a gente pode encarar isso como uma oportunidade. Eu entendo que é uma oportunidade para o agro, é uma oportunidade que a gente tem, porque nós temos sustentabilidade no nosso setor. Sim. Então, aquilo que está errado tem que ser punido, né? E o que está certo tem que ser mostrado. Mas é, sem dúvida, uma oportunidade para a gente conseguir cooperação, para fazer novos projetos de desenvolvimento para essa região norte. Então, assim, é um parceiro interessante, os Estados Unidos, é um parceiro tradicional e eu acho que vai retomar o seu papel. Por isso que eu acho que a retirada dos Estados Unidos, né, a saída da agenda internacional foi muito negativa. Então, acho que essa retomada das discussões internacionais, da participação e principalmente dessa cooperação com a América Latina, essa é uma oportunidade sim para a gente. Muito bem. O Rodrigo Lima. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Ele diz: parabéns pela bela discussão, Kellen e Lígia. Estados Unidos e Brasil possuem uma cooperação para conservar florestas. O governo não deveria aproveitar o momento para construir soluções para gerir o desmatamento? Essa é a questão que o Rodrigo faz para você, Lígia. Sem dúvida. O Rodrigo, que é o maior especialista nesse tema, né, ambiental, ele está coberto de razão, é isso, gente. A gente não pode ficar culpando os outros pelos nossos problemas, né? A gente tem que resolver os nossos problemas. Então, a gente tem um potencial enorme no Brasil, nós temos uma floresta incrível, a gente tem um agro de ponta, moderno, e que soube adaptar tecnologias para produzir no clima tropical. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão, depende da gente agora saber fazer isso e mudar a nossa imagem e também cooperar com outros países para ajudá-los também a ser mais sustentáveis com tecnologias que nós já utilizamos hoje. Então a gente tem que ter um papel proativo, acho, que essa aqui é a grande questão. Obrigada, Lígia. A Luciana está dizendo perfeito, o Cris está dizendo que o nosso Código Florestal precisa ser reconhecido a nível mundial. O Agnaldo Camargo está dizendo somos o agro mais sustentável do mundo. E o Renan Prade me escreveu dizendo, perguntando se Biden tem a mesma visão do presidente francês sobre o agro brasileiro. Vale lembrar, para quem não esteja lembrado, que o presidente francês Macron recentemente tentou fazer uma associação entre a produção de soja brasileira e o desmatamento na Amazônia. É neste contexto que o Renan pergunta se a visão de Biden é semelhante à visão de Macron sobre o Brasil. Olha, eu sinceramente não acredito, porque os Estados Unidos têm uma agricultura muito forte, muito parecida com a agricultura brasileira, né? Nós produzimos de forma muito competitiva, ao contrário da França. Então, me parece que é um cenário totalmente diferente, assim, totalmente diferente de produção mesmo nos países. Além do que, esse discurso do presidente francês é um discurso para o seu público interno, né? Então, assim, não acredito que o Biden tenha esse discurso anti-agricultura ou anti-Brasil
por si mesmo. Mas sim, como eu falei no início, existe nesse novo governo uma preocupação clara e muito forte com relação ao meio ambiente e mudanças climáticas, né? Mas aí cabe a nós agora decidir como que nós vamos trabalhar com isso. Muito bem. Lígia, você falou sobre a postura de Biden em relação aos agricultores, sejam agricultores do próprio país, dos Estados Unidos, seja a visão de Biden em relação ao agro no mundo. E o Domingues, o Cristiano Domingues pergunta, e a política agrícola do governo Biden, o Hércules Previde também pergunta, como vão ficar os subsídios dos Estados Unidos a partir do novo governo? Conta pra gente. Pois é, subsídios, né? Esse é um tema, assim, duro de lidar na esfera internacional. O Brasil já atacou tanto esse tema, tentou resolver dentro da OMC, mas sempre encontra aí uma resistência forte da União Europeia e dos Estados Unidos, porque são grandes utilizadores de subsídio. A política agrícola americana, que é conhecida como a Farm Bill, ela foi aprovada em 2018, a última que está vigente até agora, e vai ficar até 2023. Então, vai entrar no novo governo, né? Em geral, a política agrícola deles acontece isso mesmo, porque esse é um tema que não tem muita divergência, né? Os governos, tanto um quanto o outro, tanto republicanos quanto democratas, são a favor da utilização de subsídios. E a gente está falando assim, de muito, muito, muito dinheiro mesmo, mais de 800 bilhões de dólares, que é dado em pagamentos de diversas naturezas, né? Pode ser para programas alimentares, para cobrir programas alimentares, pode ser para conservação, novas tecnologias, tem uma série de linhas em que existe essa transferência de recurso. É negativo, de um modo geral, para o comércio internacional, porque você está transferindo dinheiro público para o privado, e com isso, claro, aumentando artificialmente a competitividade desse privado. Nós aqui no Brasil não temos esse tipo de subsídio, então é completamente diferente dos créditos que o produtor aqui no Brasil pega e tem que devolver, né? Tem que pagar. Não é exatamente assim lá, eles realmente ganham na forma de subsídio. Então, mas essa é uma discussão que ainda não avança na esfera internacional. Quem sabe agora que a China e a Índia também estão enchendo a agricultura deles de subsídio, esses países desenvolvidos retomem essa discussão, né? Porque eles também vão ser prejudicados no mercado internacional, estão sendo. Mas nós no Brasil não temos capacidade mesmo econômica para fazer isso, né? Então, mantém a política dos subsídios, porque, independente de governos, ela tem uma característica mais de Estado, né? E perpassa o tempo, é o que você falou, a Farm Bill, então mantendo os subsídios também no governo Biden. Outra questão que apareceu aqui para a gente é do Eric Calgaro, Lígia. Ele pergunta se o Biden já deu pistas sobre a nomeação do secretário de Agricultura e qual é o perfil desse secretário, o que podemos esperar e impactos aqui para o Brasil. Sim, o novo secretário vai ser o mesmo secretário que foi do período Obama, né? Ele ficou 8 anos, o secretário que a gente chama de secretário de Agricultura é equivalente ao nosso ministro, né? O cargo. Tom Vilsack, ele é de Iowa, foi governador e já tem uma experiência grande no setor, porque ficou 8 anos lá como secretário de Agricultura do presidente Obama, então está retornando. Com certeza vai ter que olhar muito pelos produtores rurais e fazer mais do que fez antes, porque a gente sabe que os produtores rurais nos Estados Unidos, né, o interior dos Estados Unidos foi a grande base que votou no presidente Trump, né, no Trump, e que votou nos republicanos. Então, essa é uma base que ele vai ter que ter bastante atenção no seu governo, porque, de fato, não é a base dos democratas hoje. Muito bem. Lígia, tem mais gente mandando pergunta e eu quero te perguntar aqui o que o Celso está... Essa é a preocupação do nosso público, é por isso que eu também repito algumas questões, porque a grande preocupação é se a relação entre Brasil e Estados Unidos pode piorar em função dos governos, em função de alguma diferença de ideologia, e o Celso quer saber se as relações entre os Estados Unidos e o Brasil vão ser ruins nos próximos anos. Olha, espero que não, acho que não faria nenhum sentido isso, são dois países importantes, né, e o Brasil tradicionalmente sempre teve um relacionamento bom com os Estados Unidos. No agro, a gente, como eu falei já, a gente tem muito em comum,
Então, eu não consigo acreditar que a gente vai entrar, né? A gente precisa de pragmatismo, a gente precisa entender quais são os interesses do Brasil, interesses do país, né? Isso supera interesses pessoais. Então, é por isso que a gente tem que setor. Acho que eu perdi um pedacinho da sua fala, se você puder repetir, Lígia. Você disse que os Ah, interesses do país devem superar interesses pessoais, por isso a gente tem que. a gente tem que olhar e saber quais são os interesses do nosso setor com os Estados Unidos. Então, o que a Uhum, gente pode trabalhar mais com aquele mercado, né? E trabalhar nesses interesses, né? Então, a gente tem que ter uhum. metas claras, né? E não ficar dependendo de... Não podemos ter relacionamento ruim. O Brasil não pode também se dar esse luxo, o nosso setor não pode se dar esse luxo. A gente precisa trabalhar com Uhum. todos, né? Muito bem. Você falou dos interesses do Brasil em relação aos Estados Unidos. Quais são os interesses prioritários do agro do Brasil em relação aos Estados Unidos, onde temos pontos para avançar e é a agenda objetivamente que deve ser prioritária a partir deste novo governo? Olha, com os Estados Unidos, primeiramente a agenda tecnológica. No agro, a gente tem muita complementariedade nessa agenda. A gente usa muita tecnologia americana aqui já. Então, a gente tem aí um espaço para ganhar cooperação tecnológica e também melhorias nessa área. Além disso, na parte comercial, né, os Estados Unidos representam um mercado muito importante para o agro e a gente tem muito a ampliar. Além disso, os Estados Unidos ele tem se mostrado um mercado de alto valor, que são uma população mais rica, né? Então compra produtos diferenciados de alto valor agregado. E essa é exatamente aonde o agro brasileiro ainda tem que avançar. Nós somos muito competitivos, a gente já é muito bom em muitos cultivos, mas a gente ainda pode inserir muitos produtores e ser muito melhor no mercado internacional, muito maior no mercado internacional. Para isso, a gente precisa diversificar as nossas exportações. E os Estados Unidos nos oferecem uma oportunidade nisso, né? Como eu citei antes, o café, trabalhar a marca, trabalhar a nossa presença lá fora maior, as frutas, mas também pescados, camarão. É um mercado importante, é um mercado que compra muito. Então, a gente tem oportunidade para lácteos também. Então, assim, é um setor que o Brasil ainda tem que investir tanto na sua competitividade, o setor de lácteos, sabe? Fechar parcerias com empresas americanas para comprar os nossos produtos. Então, assim, a gente ainda tem muito a ganhar naquele mercado e exatamente nos setores que o Brasil precisa mais investir na agricultura. Muito bem. Pergunta do Saulo: quais são os principais desafios de Biden no agro americano? Para o agro-americano, bom, primeiro vai ser conversar com essa base, né, como a gente falou um pouquinho antes, que é uma base bem republicana, então ele vai ter que fazer isso. O Covid trouxe um empobrecimento geral dos agricultores, principalmente pequenos agricultores nos Estados Unidos. Já existe uma discussão grande desde a administração Obama com relação à concentração de terras e a saída de pequenos agricultores perdendo suas terras nos Estados Unidos. Então, essa é uma discussão que vai voltar com força. A questão também da alimentação, do custo da alimentação para a população, porque com o empobrecimento hoje você tem nos Estados Unidos uma parte da população que enfrenta mesmo a insegurança alimentar, falta de comida, né? Então existe dentro da política de subsídios que a gente estava falando da Farm Bill, inclusive algumas linhas para financiar isso em escolas, em aldeias indígenas, em várias comunidades, né? Então acho que o principal desafio é reorganizar toda a cadeia produtiva que foi afetada pelo Covid e aumentar as exportações, porque também o agro foi muito afetado pela guerra comercial, porque quando diminuiu, né, as vendas para a China, o setor mais afetado foi o agro, e os produtores não ficaram felizes com isso, né? Então eles vão precisar agora crescer de novo. Muito bem. Você falou sobre essa reconstrução, né, de parte da economia americana, foi esse o termo que você usou, se eu não estou enganada, e a gente está acompanhando também as expectativas desse pacote financeiro de alguns trilhões de dólares do governo Biden. Você acredita que esse recurso, esse dinheiro vai gerar algum tipo de impacto direto no agro? Tem algo que a gente possa esperar nesse sentido? Eu não saberia dizer exatamente, Kellen, sobre isso, porque eu não estudei o pacote para saber qual que é o impacto direto no Claro. agro, né?
Então, Perfeito. não sei te responder. Imagina, a gente continua observando porque são muitas as questões, né, Lígia? Mais uma pergunta para você. O Henrique da Nutritec, ele diz: o Brasil vai precisar optar pelos Estados Unidos versus China? Qual é a sua opinião? Não, a gente não precisa optar um versus outro. Acho que na arena internacional a gente tem que superar essa dicotomia, né, de pensamento, de um ou outro, bem ou mal. Na área internacional a gente precisa ter pragmatismo, construir mesmo pontes e ter uma visão mais ampla. O Brasil precisa sim da China, precisa muito, o nosso agro precisa da China, mas a gente também precisa dos Estados Unidos. Então, a gente tem que saber andar nesse ambiente conturbado, não é simples, mas a gente tem como fazer isso. O Brasil é um país que tem capacidade de criar vínculos e laços, né, com as duas grandes potências mundial. E, obviamente, tirar proveito para os seus próprios interesses. Nós precisamos de desenvolvimento econômico no Brasil. Então, a gente não pode se dar o luxo, né, vou repetir mais uma vez, de ter que optar entre um e outro e perder oportunidades de crescimento. A gente não pode se dar esse luxo, porque nós estamos falando de milhões de pessoas na pobreza que a gente precisa solucionar, principalmente, assim como os Estados Unidos sofreu com o Covid, nós também. Então, a nossa economia também precisa se recuperar rápido. E para isso a gente precisa de parceiros e não de inimigos, né? Muito bem. Lígia, quero te dizer que muita gente está enviando aplausos, cumprimentos aqui para você. A Norma Gato, o Leandro Rossi, a Rúdia, o Luiz Fernando Cavalheiro Pires, já dizendo: a Lígia conhece muito, abraço aqui da Farsul, no Rio Grande do Sul, e assim por diante. Me sinto bastante contemplada, sinto que a gente cobriu realmente vários temas aqui e gostaria de abrir o espaço para a sua mensagem final. Existe uma palavra que você acha que define o governo Biden, essa transição? Existe uma frase, algo que você queira expressar para a gente de forma bastante sintética? Qual é a sua visão sobre o que vem por aí? Bom, primeiro, obrigada, Kellen, dizer que eu fico até honrada de saber que a Norma Gato está assistindo. Luiz, muito obrigada, da Farsul. E tanta gente aí que tá com a gente hoje, né, nessa noite. Mas o que eu acho é o seguinte: é uma coisa positiva essa transição, né? É uma amostra de uma grande democracia. A gente precisa desses exemplos aqui no Brasil, lá. É um exemplo para todo mundo, então foi conturbado e isso é um pouco assustador, eu acho, né? Quando a gente vê um país assim tão importante num processo tão conturbado. Mas agora está vindo e, segundo o presidente tem dito, o Biden, ele vem para fazer uma conciliação. Tomara que seja isso. Na esfera internacional, para a gente, o que pesa muito é você ter uma pessoa que volte a participar mais fortemente dessa arena internacional com um intuito de talvez estabilizar algumas relações, né? Não acho que vai ser, certamente não vai ser um período fácil. Acho que o mundo está passando por um grande processo, né, de mudança. E esse processo de mudança, é óbvio, se chama China, né? A China, 30 anos atrás, era um país que não era tão relevante. Hoje é esse gigante, né? Então, essa mudança de espaço causa disputas, é natural. E o Brasil tem que saber transitar entre isso, né? Então, acho que a busca por um caminho mais equilibrado, um caminho equilibrado para o nosso agro, ela é positiva. A gente não ficar muito nas polarizações, porque a gente precisa ter bastante capacidade, maleabilidade para vender os nossos produtos, que a gente produz muito, cada dia melhor, o nosso produtor vai produzir cada vez mais, e não vai ser no mercado brasileiro que a gente vai vender, né? Porque a nossa população é estável. Então, a gente precisa de parcerias. Muito legal. Lígia, a Luciana está dizendo excelente, palavras positivas e fundamentadas. O Matheus Alves está dizendo obrigada pelos conhecimentos compartilhados. A Andréia Zanluc está dizendo excelente, parabéns pela live. A Lígia é catarinense dando um show. É catarinense, Lígia? Sou Catarina, com orgulho. Mas já aqui quase candanga. Opa, também? Ó, tá vendo? Os catarinos se encontram. Eu imagino, né, Andréia? Andréia que está mandando aqui, a Norma Gato está aqui conosco e muito mais gente aplaudindo você, agradecendo. Quero também fazer aqui
o meu agradecimento, porque esse é um tema bastante delicado, específico, e que a gente precisava de alguém como você para trazer essa mensagem para a nossa audiência. Desejo um 2021 cheio de prosperidade, de saúde para você e que a gente possa se encontrar muitas vezes para trazer mensagens e análises para o setor agro. Um ótimo ano, viu? Obrigada, Kellen. A você também. Que você continue brilhando com jornalismo especializado em agronegócio. É raro ter pessoas que entendam tanto assim no setor. É muito bom, né? O que a gente precisa, é Obrigada. comunicação do agro, não é Ah, verdade? vamos juntas. Obrigada, obrigada. Obrigada. Agradeço a você, a Marise Porto. A André está dizendo que é assim, que é catarinense, que é lá da Federação de Santa Catarina. Ela está conterrânea e o Brasil inteiro aqui te mandando abraço. Fica bem, Lígia. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Até mais. Obrigada a vocês pela companhia. Adorei encontrar todo mundo, mesmo que de longe, né? Muito bom, Andréia, Marise, a Norma, a Caliane, Luciana, Matheus, Ivo, Celso, Inha, todo mundo aqui juntinho. Muito obrigada pela companhia. Se gostarem, compartilhem. Vocês já sabem, vira podcast e vocês podem ouvir esse conteúdo mais vezes. Se cuidem. Até a próxima.